Olá, boa noite. Quantos estão empolgados aí para aquilo que Deus está fazendo nesses dias? Eu estou bem empolgado, eu vim para cá cheio de ânimo, cheio de encorajamento do Espírito Santo para derramar sobre vocês a porção daquilo que Ele tem me entregue nesses dias. Nesses últimos tempos, uma mensagem tem me carregado. Não é um mensageiro carregando uma mensagem, mas é uma mensagem que tem me carregado. E uma mensagem que traz revelação, discernimento para o momento que nós vivemos. Nós vivemos em um tempo que eu julgo muito especial, como nação brasileira e como habitantes dessa terra nesses dias. Nós vivemos um tempo muito especial, mas ao mesmo tempo que muito especial, muito definitivo, muito definidor. Eu creio que em especial no Brasil, a forma como nós vamos viver nos próximos 5, 10 anos vai definir toda uma próxima geração. E por esse motivo, eu creio que nós precisamos de discernimento para discernir os dias e os tempos. Certa vez Jesus estava com os fariseus e disse a eles que eles sabiam discernir o clima, dizendo: olha, vocês veem uma nuvem e sabem que vai chover. Vocês sentem um vento subatendo e sabem que o calor está chegando. Vocês sabem discernir o clima, mas não sabem discernir o tempo. Sabe como Jesus chama eles? Hipócritas. Hipócritas. Vocês não sabem entender, compreender, discernir o momento em que vocês vivem. E por não saber compreender e discernir o momento em que vocês vivem, vocês acabam errando nas suas atitudes. E a igreja brasileira, eu tenho enxergado dessa maneira. Uma igreja poderosa, forte, munida de recursos que talvez ao longo da história da igreja no Brasil nós nunca tivemos, munida de poder como nós nunca tivemos, mas de certa forma e proporcionalmente falando, com uma ineficiência como também nós nunca tivemos. O nosso poder transformador como igreja tem sido diminuído a algumas poucas obras que temos edificado, enquanto Cristo nos chamou para de fato causarmos um impacto permanente e definitivo aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. E para fazermos isso, nós precisamos discernir o tempo. Porque se não discernimos o tempo, nós temos uma atitude errada em relação àquele tempo. Há 11 anos atrás, eu fui na casa do meu sogro, pedi a minha namorada na época, que não era minha namorada, fui pedir ela em namoro para o meu sogro. Aliás, aí quem é solteiro? Solteiros, levantam a mão. Isso, aproveita para olhar aí para o lado. Ok? Solteiro, quando você for namorar, faça as honras de um homem de verdade. Encara teu sogro, respeite e honre a ele. Vai pedir a tua namorada em namoro para ele, como a moda antiga. E eu fui lá na casa do meu sogro, ele estava assistindo um jogo de futebol, e eu sentei do lado do sofá dele, olhei para o jogo de futebol que ele estava assistindo e falei: opa, já entendi, ele gosta de futebol. E aí eu linkei uma coisa com a outra. Se ele gosta de futebol, é óbvio que ele gosta do Corinthians. Porque foi uma questão sintomática, eu compreendi isso. E aí, então, naquela semana o Corinthians tinha jogado contra o Flamengo e tinha atropelado o Flamengo. Foi uma goleada inesquecível. E eu lembro que eu sentei no sofá e disse para ele: você viu o jogo do Corinthians essa semana? O Corinthians atropelou o Flamengo. E eu fiz aquela cara de corintiano arrogante.
que só corintiano tem. E aí ele olhou para mim e falou: eu vi, eu sou flamenguista. Eu estava tentando ganhar pontos com ele, naquele exato momento eu perdi alguns pontos. O Corinthians ganhou os pontos na tabela e eu perdi na vida real. Porque eu não discerni o momento, não discerni o tempo. E isso acontece conosco em diversas ocasiões. Como por exemplo, você vai viajar para o Nordeste e leva casaco. Meu irmão, no Nordeste casaco é só enfeite. Não se usa casaco, mas por não discernir o tempo você acaba se equivocando. E a igreja brasileira, por não discernir o tempo, ela tem cometido sérios equívocos que nos fazem viver parcialmente diante do potencial que nós temos como igreja. Para discernir os tempos, nada melhor do que o livro da revelação dos tempos para nos fazer entender eles. Quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 18, junto comigo, para que a gente possa ler. Apocalipse 18, do versículo 1 em diante. Amém? Aberto? Você já leu Apocalipse? Algumas pessoas não leram Apocalipse, na verdade várias não leem a Bíblia. E aí eu preciso dizer para você, leia a Bíblia. Saiba no que você crê, para que você não seja arrastado de um lado para o outro, por qualquer falácia humana. E em especial leia Apocalipse. Sabe por que Deus, na soberania dele, quis que Apocalipse estivesse na Bíblia? Para que eu e você lêssemos. Mas não só lêssemos. Apocalipse é o livro que fala acerca dos últimos dias. Ele colocou esse livro no cânon bíblico para que eu e você pudéssemos discernir os últimos dias e ter atitudes coerentes como quem vive nos últimos dias. E de antemão eu quero dizer para você que eu creio que nós vivemos nos últimos dias. Não sei se Jesus vai voltar amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, mas lendo o Apocalipse eu consigo perceber que nós estamos na reta final. Leia Apocalipse e com certeza muita coisa vai ser entendida por você acerca do momento que nós vivemos. Em especial hoje vamos ler Apocalipse 18. Tua Bíblia está aberta? Depois disso, vi um outro anjo que descia dos céus. Ele tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. O nome desse anjo se chamava Miguel Bueno, o primeiro anjo narrador bíblico. Ele narra a queda da Babilônia. A Babilônia está caindo, e ele está vendo a Babilônia caindo, e ele narrando a queda da Babilônia, dizendo: ela está caindo, e ela caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu de uma forma inesperada. Inesperada para aqueles que são ignorantes em relação ao tempo, mas esperada para aqueles que discernem os dias, como em Jericó. O povo estava dando as voltas em Jericó, e os habitantes de Jericó olhando para aqueles loucos dando a volta de Jericó, pensando o que eles estão fazendo. Mas eles sabiam o que estavam fazendo, e sabiam que na 7ª volta Jericó iria cair. E foi exatamente o que aconteceu. O anjo narra como a ruptura inesperada de um prédio caindo. Caiu. Isso me faz lembrar do dia que o World Trade Center nos Estados Unidos, Nova York, caiu. Eu lembro que eu liguei o noticiário e de repente eu vi as torres gêmeas nos Estados Unidos caíram. Inesperadamente elas caíram, elas ruíram como vítimas de um atentado terrorista. E a Babilônia de igual forma caiu a grande Babilônia. A Babilônia, ela se tornou habitação de demônios, antro de
todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. A Bíblia fala acerca de duas Babilônias. Uma Babilônia literal, que é a qual o povo foi exilado, e uma Babilônia espiritual. A Babilônia material, ela já caiu, ela foi um império que foi devastado. A Babilônia espiritual ainda continua reinando. Reinando de que forma? Reinando através da nossa mentalidade. Reinando através da influência do pensamento. A Bíblia está dizendo aqui que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Quando se bebe vinho, o seu entendimento, a sua mente é adulterada. Quando você se embriaga com vinho, você perde a sobriedade e acaba agindo de formas inesperadas, como quem perde o controle do seu corpo. Você fica com a mente adulterada. A palavra fala que o sinal da besta é um sinal que será colocada na testa. Algumas pessoas já pensaram que esse sinal era uma tatuagem. Outros pensaram que era o código de barras. Eu lembro quando era pequeno, sempre fui da igreja, e quando começou a ser pulverizada essa coisa do código de barras, os crentes ficaram malucos, dizendo: a besta está emitindo código de barras. Hoje, alguns pensam que é um QR Code ou um chip. Mas é interessante pensar que o sinal da besta, ele está preso à testa. E ele carrega um número. Qual é o número da besta? 666. Esse sinal preso à testa, eu entendo ele como não algo necessariamente material. Eu entendo ele como uma mentalidade, porque aquilo que simboliza a nossa testa são os nossos pensamentos. E a Babilônia tem reinado através de uma mentalidade. A Babilônia não tem reinado como algumas pessoas pensam, de maneira meio arquitetada. Por mais que seja arquitetada, é uma mentalidade babilônica, uma mentalidade de quem bebeu do vinho da ira da prostituição da Babilônia. Porque o código 666, 6 dentro da numerologia hebreia, simboliza o homem. O homem foi criado no 6º dia. 666, toda vez que aparece 3 vezes o número significa a perfeição daquele número, ou na verdade a infinitude daquele número. 666 simboliza o homem. E o homem tem a mentalidade humanista colocada na sua mente. E o que nós temos visto nos nossos dias é uma mentalidade babilônica entronizada no nosso meio. Antes de ontem, se eu não me engano, eu estava no meu carro e estava ouvindo o programa Pânico na rádio. E estava uma mulher, que eu não me lembro o nome, mas uma mulher que palestra, ensina a respeito da ideologia de gênero e das múltiplas formas de sexualidade, na qual ela diz que vai adentrar na humanidade. E ouvindo aquela mulher, ela disse uma coisa que me fez compreender a mentalidade babilônica que impera na mente dela. Ela disse o quê? Todo ser humano tem o direito de ser quem ele quiser ser. E isso é humanismo. Toda a revolução sexual familiar que nós temos visto nos nossos dias, na verdade, se trata de uma mentalidade humanista, que teve, obviamente, os seus pregadores e promulgadores, mas no final das contas, Jesus já falava acerca, e a palavra falava acerca do domínio de principados e potestades. A Babilônia bebeu e deu a sua bebida, o vinho da fúria da sua prostituição, a todos os reis da terra.
todos os reis da terra se prostituíram com ela. Todas as nações, não é o Brasil. A Inglaterra bebeu do vinho da Babilônia. A África bebeu do vinho da Babilônia. A Ásia, todo o continente asiático bebeu do vinho da Babilônia. Todas as nações, os reis da terra se prostituíram com ela à custa do luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Uma desigualdade de recursos materiais desenfreada. No mundo, pouquíssimas pessoas detêm a riqueza do mundo inteiro em suas mãos. E isso, fruto da embriaguez babilônica. Olha o versículo 4. Então eu ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu. Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre elas não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Eu lembro que minha mãe sempre me dizia quando eu era pequeno, talvez a tua mãe dizia isso para você, e ela dizia o seguinte: Felipe, eu sou paciente, mas a minha paciência tem limite. Quantos ouviram isso de sua mãe? Provavelmente você não era um filho aprovado. E minha mãe dizia isso, e logo em seguida, quando ela dizia isso para mim, o que vinha em seguida, obviamente, era uma baita de uma disciplina. Ela chamava meu pai, e meu pai, que quando era pequeno era maior do que eu acho que ele é hoje. Ele era gigantesco, ele parecia um homem das neves. Ele vinha e me disciplinava, porque a paciência da minha mãe chegou no limite. Eu sou filho mais novo. Quem aqui é filho mais novo? Tome cuidado com a síndrome de filho mais novo. Quem aqui é filho mais velho? Tome cuidado com a síndrome de filho mais velho. Quem é do meio é esquecido. É qualquer coisa. Agora, filho mais novo, filho mais velho é um perigo. Eu aprontava demais com minhas irmãs. E a minha irmã mais velha, ela torrava a minha paciência. E a minha mãe se acumulava com a sua ira, então vinha o juízo do meu pai sobre mim. E a respeito da humanidade, em relação a Deus, é de igual forma. A palavra diz que Deus, Ele não tarda em vir. Ele ainda não veio porque a paciência dele, querendo que todos cheguem ao arrependimento, ainda existe. Mas um dia, a paciência de Deus chegará ao fim. E o juízo dele virá sobre a terra. E se você reparar na narrativa bíblica, você vai perceber alguns momentos que a paciência de Deus chegou ao fim. Sodoma e Gomorra é um exemplo. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e viu a forma como eles viviam, de maneira tão permissiva, de maneira tão depravada, tão suja, tão desigual, tão pecaminosa, que Deus olhou para Sodoma e Gomorra e falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e destruiu com fogo. De igual forma nos dias de Noé. A palavra fala que nos dias de Noé as pessoas estavam vivendo como se nada fosse nada. E de repente caiu do céu uma chuva, abriu-se as comportas do céu e inundou a terra toda conhecida daqueles dias, e todo ser humano morreu, porque a paciência de Deus chegou ao limite. E sabe, existem duas coisas que a Bíblia fala que estão no coração de Deus. Uma delas é a viúva. Outra delas é o órfão, a criança órfã. São duas coisas que estão no coração de Deus. Quando a palavra fala sobre justiça social, ela sempre toca nessas duas áreas. A viúva, porque não havia direitos para a mulher que havia perdido seu marido.
era largada à mercê. E grande parte delas tinha que se prostituir para poder sustentar a sua própria casa. Por isso a ordem da igreja é muito clara: cuidem das viúvas. O apóstolo Paulo diz: as viúvas jovens manda trabalhar, mas as velhas cuidem delas. Paulo fala sobre adotar o órfão. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo, disse que o nível de perversidade de uma sociedade pode ser medida pela forma como se tratam as suas crianças. Porque criança, ela é obrigatoriamente amada. Eu sou pai de 2 filhos. Tenho um filho de 7 anos, outro de 5 anos. E no momento que eu olhei para eles, na maternidade, eu olhei para o rosto deles e falei: eu sou obrigado a amar eles. Não é uma questão de opção. Eu sou obrigado como ser humano. A minha consciência diz que eu preciso cuidar do vulnerável. E sabe, Sodoma e Gomorra, os tempos de Noé têm algumas marcas. E as marcas de Sodoma e Gomorra, dos tempos de Noé, eram as marcas da injustiça. Crianças eram tratadas de maneira deplorável. E havia injustiça social para todo canto. Mas não somente isso. Havia uma marca predominante também, que era a imoralidade sexual. As pessoas viviam de maneira volúvel os seus relacionamentos. Como diz Bauman, de maneira líquida os seus relacionamentos. E como alguns filósofos, sociólogos dizem, nós vivemos a sociedade de maneira cíclica e parece que os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra retornaram. Como Juliano estava dizendo, as crianças no Brasil são muito maltratadas. E obviamente que isso eu faço referência às crianças que são vendidas ao tráfico da prostituição. Eu faço referência às crianças que são dadas ao trabalho escravo. Mas eu não estou falando só delas, não. Eu estou falando das crianças que moram na tua casa. E que talvez nunca tiveram um pai e uma mãe presente. E eu entendo talvez toda a circunstância social e cultural que a gente vive. Mas ainda assim as crianças precisam ser o alvo do nosso amor e do nosso cuidado. Uma televisão nunca vai substituir uma correção. Um jantar em família nunca vai ser substituído por um videogame. Obviamente que se você perguntar para o teu filho, ele vai preferir o videogame. Mas talvez ele prefira o videogame porque ele nunca entendeu a beleza do jantar em família. Sabe, nós vivemos em dias onde as crianças são muito maltratadas. Ao ponto de um amor obrigatório, o amor da mãe pelo seu filho, que é gerado durante tanto tempo no ventre dessa mulher, de algumas mães dos nossos dias terem a coragem de dizer que elas têm direito de abortar as suas crianças porque o corpo pertence a elas. Tamanha atrocidade, tamanha falta de naturalidade humana. Eu não estou falando sobre fé, eu estou falando sobre natureza. Tamanha atrocidade, tamanha perversidade, toca o coração de Deus. Deus não é passivo com tudo aquilo que tem acontecido no mundo. A ira de Deus está se acumulando. E como Jesus mesmo fala, como nos dias de Noé, de repente, tudo vai acabar. Como nos dias de Sodoma e Gomorra, de repente tudo vai acabar. Como em Jericó, de repente tudo vai ser derrubado. Sabe por quê? Porque Deus demora para fazer as coisas de repente. Mas quando Ele decide fazer, não há quem pare Ele. Foi assim com o povo hebreu saindo do Egito. Faraó não pôde deter.
anos de escravidão foram revertidas em liberdade em questão de alguns dias de trabalho divino. E sabe, a Babilônia vai cair. Todo o pensamento babilônico, toda a mentalidade babilônica vai ser destituída da terra. Olha alguns traços do juízo sobre a Babilônia. Versículo 22 de Apocalipse 18. Diz o seguinte: nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. É um juízo contra a música cantada pela Babilônia. A palavra está dizendo que nos últimos dias, a música que foi criada originalmente para ser entoada na presença de Deus noite e dia, ela vai recuperar o seu lugar. E a Babilônia vai perder todo o seu poderio, toda a sua criatividade, toda a sua instrumentalidade musical. A Babilônia não vai mais produzir música. Isso é incrível, porque a música vai retornar para o seu propósito original: louvar a Deus 24 horas por dia. Foi para isso que a música foi criada. E não se iluda, não se engane. Deus tem um juízo contra a música cantada pela Babilônia. O texto continua dizendo que nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. É uma sentença contra os artistas. Nós estamos vivendo em um tempo onde a arte talvez está chegando nos seus níveis mais deploráveis. Porque obviamente ao longo da história você vai ver a arte grega, você vai ver a arte romana e você vai ver homens nus e coisas do tipo. Mas a finalidade na qual esses impérios faziam essas artes eram completamente diferentes das finalidades na qual hoje a arte é feita dessa maneira. E sabe, Deus emite um juízo sobre a Babilônia. Vai cair. Vai cair. Toda a arte babilônica vai ser destituída, vai ser destruída. O cinema vai ser santificado. O teatro vai ser santificado. As artes plásticas vão ser santificadas. Os artistas vão ser santificados, porque a mentalidade da arte babilônica vai ser destituída. Amém? Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. As pedras de moinho era uma pedra, obviamente, que tinha na casa de todo judeu, e o judeu usava aquela pedra para triturar o trigo. Ou seja, a alimentação, a provisão daquela casa dependia das pedras de moinho. E o texto está emitindo um juízo dizendo: não mais se ouvirá o som das pedras de moinho. Sabe por quê? Porque anteriormente, nos nossos dias hoje, a Babilônia sustenta o mundo. Mas no dia que o juízo for emitido sobre a Babilônia, o sustento e a provisão virá novamente do único e suficiente Deus. Ninguém mais dependerá de governos corruptos, ninguém mais dependerá de empresários corruptos, ninguém mais dependerá de reis corruptos, porque Deus voltará a ser o provedor final de todas as coisas. O texto continua dizendo: nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Quem é a luz do mundo? Jesus. Não mais haverá luz na Babilônia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja vai ser retirada da Babilônia, e juntamente com ela o noivo será retirado da Babilônia. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue de profetas e dos santos e de todos aqueles que foram assassinados na terra. A Babilônia vai cair. Apocalipse capítulo 20 fala a respeito do reino milenar de Deus, onde Deus juntamente com a sua igreja vai reinar nessa terra, estabelecendo um reino de justiça, de paz e de alegria. A redenção da terra.
A natureza que geme pela manifestação dos filhos de Deus, em Apocalipse capítulo 20, recebe a manifestação, a revelação dos filhos maduros de Deus, que vão remir a criação, remir a natureza, remir absolutamente tudo. Como eu espero esses dias. Sabe, eu não sou uma pessoa perfeita, longe demais de ser perfeita. Mas volta e meia eu falo como Jesus: até quando eu vou estar aqui no meio dessa gente incrédula? Até quando? Até quando eu vou viver nesse mundo? Ligando a televisão e vendo dia após dia as mesmas notícias. Até quando? Até quando eu vou cuidar de meninos, jovens, maridos, meninas, mulheres maltratadas, violentadas, abusadas, abusados, molestados, abandonados, rejeitados? Até quando? Sabe até quando? Até quando a Babilônia cair. Isso vai acontecer um dia. Mas eu quero que você se atenha a um detalhe que talvez possa ser desapercebido por você, lá em Apocalipse no capítulo 4. Quando João diz: saiam dela, vocês, povo meu. Repete comigo: saiam dela, vocês, povo meu. Preste atenção, existe uma ordem da parte de Deus para que o povo dele saia da Babilônia. Em que momento? Em que tempo? Em qual estação? Quando a Babilônia cair. Você concorda comigo que não podemos sair apenas se nós estivermos de um lugar para sair? Sabe por que Deus ordena para que a igreja, o povo dele saia da Babilônia? Porque o povo e a igreja dele está na Babilônia. E existe uma ordem divina nos últimos dias dizendo: saiam dela para que vocês não participem dos seus pecados, como se dizendo: olha, até aqui vocês puderam se manter santos no meio da Babilônia, mas a partir daqui a santidade na Babilônia não vai mais poder existir. Então, para que vocês não participem dos seus pecados, saiam dela. O que eu quero dizer para você é que Deus, em sua soberania, quis e quer que nós ainda vivamos na Babilônia. E ao longo da história da igreja, sempre houve movimentos, tidos movimentos de santificação, que tentaram fazer a igreja se excluir da Babilônia. Movimentos monásticos, movimentos puritanos, que obviamente têm muito valor no que diz respeito à santidade. Mas eu quero que você perceba é que ainda não chegou o tempo de sair da Babilônia. E sabe por que o Brasil está detestavelmente desorganizado? Porque eu e você não temos vivido da maneira adequada na Babilônia. Sabe por quê? Porque eu e você, povo de Deus, na próxima eleição, nós poderíamos transformar toda a política, da noite para o dia. Nós somos a maioria. Por que a gente não muda? Porque nós temos uma mentalidade monástica que nos impede, nos afasta de vivermos o que temos que viver hoje. Eu anseio pelo dia da queda da Babilônia, mas ela ainda não caiu. E enquanto ela não cair, o nosso lugar ainda é na Babilônia. Eu quero falar brevemente mais algumas coisas a respeito disso, mas antes eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nós preparamos essa reunião para te receber aqui.
preparamos esse encontro para sermos tocados pela Tua presença. Presença que traz vida, presença que traz esperança, presença que traz sabedoria e discernimento. E por isso, Santo Espírito de Deus, eu clamo a Ti, que nessa noite o Senhor nos encha de sabedoria e discernimento da Tua palavra, para que saiamos aqui com discernimento do momento em que vivemos e tenhamos a reação certa acerca do momento em que vivemos. Espírito Santo, desperta a Tua igreja, desperta a Tua igreja aqui em Limeira, desperta o Teu povo em São Paulo, desperta o Teu povo no Brasil, desperta o Teu povo no mundo, para que abreviemos a Tua volta, para que rapidamente corramos a corrida que nos foi proposta, para que o Senhor cumpra a Sua palavra e que a Babilônia seja destituída, que todo pensamento perverso seja aniquilado pelo poder do Seu nome. Espírito Santo, nessa noite, convoca-nos para o chamado que o Senhor tem para nós, para que de fato possamos viver de acordo com o momento que nós estamos. Nós oramos dessa forma no nome de Jesus, amém, amém. Quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias capítulo 29 é uma profecia entregue ao profeta Jeremias da parte de Deus, na qual Jeremias, inspirado por Deus, fala para o povo a forma como eles devem viver na Babilônia. Olha para quem está ao teu lado e diga: ainda não chegou a hora de sair da Babilônia. Posso ouvir um amém? Mais alto, amém? Ainda não chegou a hora de sair da Babilônia. E o profeta Jeremias, da parte de Deus, fala como o povo deve viver na Babilônia. A Babilônia aqui era material, física, mas obviamente que os princípios que Deus usa para que vivamos na Babilônia física também são os mesmos princípios que Ele quer que nós usemos para viver na Babilônia espiritual que nós estamos. Amém? Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. A primeira coisa que você tem que entender é que quem nos quer na Babilônia é Deus. Assim como naqueles dias quem levou o povo para a Babilônia não foi a Babilônia, mas foi Deus. Eu acredito na soberania de Deus. E se Ele não voltou ainda é porque Ele tem um propósito estabelecido para esses dias. Se a Babilônia ainda não caiu, e eu digo para você que Deus tem poder para fazer a Babilônia cair hoje, se ela ainda não caiu é porque Ele ainda tem algo para ser feito dentro da Babilônia. E o que Ele está dizendo para aquele povo é que Ele mesmo deportou o povo de Jerusalém para a Babilônia. É da vontade de Deus. Não foi pela força da Babilônia, não foi pela força de reis e impérios. Foi Deus que quis que o povo dele vivesse na Babilônia. Foi Deus que quis que eu e você vivêssemos na Babilônia. O texto diz, versículo 5: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Repita comigo: construam casas e habitem nelas. Hoje, como naqueles dias, ter uma casa significava ser habitante. Ser habitante significava ser alguém que participava da polis, ou seja, da política da cidade. Deus está dando uma ordem para o povo dele que vive na Babilônia, dizendo: construa casas. A gente pode, de uma maneira bem clara e objetiva, dizer que o que Deus está dizendo para o povo dele é: exerça a sua cidadania na Babilônia. O que é cidadania? Cidadania são direitos e deveres.
Todos nós, como cidadãos brasileiros, temos direitos e deveres. E Deus está dizendo para o povo dele que eles precisam viver na Babilônia, exercendo cidadania. E deixa eu dizer algo para vocês, não sei se vocês concordam comigo, que se existe um povo no Brasil que precisa aprender sobre cidadania, é o povo evangélico. Politicamente, os cristãos evangélicos são arrastados de um lado para o outro por todo tipo de conversa mole. Votam em políticos porque carregam o nome missionário, pastor. Não compreendem o sistema político, por exemplo, no qual não é um governante que exerce domínio, mas é o seu partido que exerce domínio. Então não adianta qualquer governante ser uma pessoa bem intencionada, se ele tiver num partido mal intencionado, contrário aos princípios de Deus, a agenda dele vai ser a agenda do partido dele. Nós não conhecemos sobre cidadania. E por esse motivo, a política está do jeito que está, porque o povo cristão não tem exercido a sua cidadania. Nós não sabemos votar. Nós não participamos da política como deveríamos participar. Como assim? Você sabe, por exemplo, que aquilo que nós cristãos evangélicos abominamos, e eu também abomino, que é o ensino da ideologia de gênero, que não é uma ficção científica, é algo literal e na verdade é algo muito bem arquitetado pelo neomarxismo. Toda essa ideia de gênero dos nossos dias que tem invadido as escolas, passou por uma série de processos, inclusive votações municipais. E a pergunta que eu faço é: aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Porque você pode reclamar do resultado daquilo que a política tem ocasionado no Brasil, mas se você reclama do resultado, é porque você não participou do processo. E eu e você precisamos participar do processo. Processos mínimos. Por exemplo, você mora em um condomínio, participe. Eu detesto reunião de condomínio. Eu detesto. Mas acredite em mim, a corrupção está lá no seu condomínio. As vantagens de empresas e o alto custo começam lá no seu condomínio. É uma pequena cópia do condomínio chamado Brasil. E eu e você precisamos participar da política. Quantos aqui querem ver um avivamento poderoso varrendo a nossa nação? Eu quero ver, e isso não vai acontecer dentro da igreja. Isso vai acontecer a partir da igreja, mas não dentro da igreja. Se você quer ver a sua faculdade, a sua universidade sendo tomada pelo poder de Jesus, e eu creio que Ele pode fazer isso nos nossos dias, você precisa participar da vida estudantil da sua faculdade. Você não pode entregar o Grêmio estudantil para pensamentos e pensadores babilônicos. Você precisa participar. E você precisa compreender isso como chamado. Deus chamou o povo para que viva na Babilônia, e vivendo na Babilônia, Deus está olhando para o povo e dizendo: exerça a sua cidadania, cumpra os seus deveres sociais, pague impostos. Ontem mesmo eu fui comprar uma coisa lá para minha casa em Joinville, fui comprar um balcão, e eu cheguei lá naquela empresa para comprar o balcão, e a mulher falou para mim: você quer desconto? Eu falei: claro que eu quero. Como assim? É claro, sou pobre, tudo que vier de desconto está valendo. Ela falou: ok, a gente tem como dar um desconto maior, mas aí eu não vou poder te dar a nota fiscal. Eu falei: não, então eu não quero desconto. Pode passar o valor que é a bancada. Ela perguntou para mim: mas precisa de CPF, CNPJ na nota? Eu falei: não, não precisa. Mas então por que você quer pagar imposto? Eu falei: só para dar dinheiro para o governo. Sabe, isso é um dever. Isso é um dever social.
Ah, mas a corrupção. A corrupção começa no sonegador de impostos. Nós precisamos exigir nossos direitos. Quantos aqui são pais? Teus filhos são teus filhos. Não é do governo, não é do Estado. O Estado não tem poder educativo sobre teus filhos. A pátria educadora não tem o poder de educar os seus filhos no que diz respeito a princípios, valores e ideias. Isso cabe a você como pai. E você não pode permitir que em nenhuma escola exerça um poder que é teu como pai. Exerça cidadania. Segundo ponto, versículo 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Isso é uma ordem para você solteiro. Mas preste atenção no verbo. É casem-se. Não é namorem-se. E nem fiquem-se. E nem orem-se. É casem-se. Porque no que diz respeito a um homem e uma mulher, a única coisa que existe no coração de Deus, o único projeto que existe no coração de Deus se chama casamento. Eu e você fomos criados e gerados para ter a necessidade de se casar. Deus criou Adão, olhou para Adão e falou: não é bom que o homem seja só. Mas peraí, quem foi que criou? Ele mesmo. E ele olha para aquilo que ele criou e fala: eu não criei Adão para viver sozinho, eu preciso dar uma mulher para incomodar ele. Brincadeira. E então ele dá a mulher ao homem. Por quê? Porque o projeto de Deus é casamento. O projeto de Deus é a família. Eu não sei se você sabe, mas nós vivemos em tempos, ideologicamente falando, onde a família intencionalmente tem sido desconstruída. E na verdade isso tem origem num pensamento neomarxista que acredita que as bases da sociedade precisam ser retiradas para a construção de uma nova sociedade. Então todo ensino que de alguma forma ofenda a família, discrimine a família, roube da família o poder que ela tem, é um ensino baseado num princípio de destruição da família. Mas sabe o que esses pensadores da escola de Frankfurt e tantos outros não sacaram e não entenderam? Que a família não é a base da sociedade. A família é a base da humanidade. Não existe humanidade sem família. Deus quer que eu e você estabeleçamos famílias e vivemos família. Sabia que ser pai é diferente de não ser pai? E tem gente que é pai e quer viver como se não fosse pai. Sabia que ser casado é diferente de ser solteiro? Tem gente que é casado e quer viver como solteiro. Você precisa assumir aquilo que Deus lhe confiou, compreender o momento da sua vida e honrar o momento da sua vida. Sabe, eu não sei se você concorda comigo, mas para mim, se a igreja ensina um membro a levantar a mão no louvor, mas não ensina o membro a amar os seus filhos e a cuidar da sua casa, ela está pecando. Ela está errando. Sabe, se você é pai, você precisa ir no conselho de classe do seu filho. Você precisa participar da educação dele. Sabe, talvez você nunca faltou a uma escola bíblica dominical. Glória a Deus por isso. Mas talvez você nunca foi na sala de aula do seu filho ouvir o que a professora tem para falar dele. Sabe o que se chama hipocrisia? Se chama religiosidade. Isso é a tentativa de agradar a Deus através de rituais e não de um coração sincero. O projeto de Deus é família. Você está solteiro? Não saia se entregando por aí. A única coisa que existe sagrado nessa terra se chama corpo humano.
Não entregue o que é sagrado para os porcos. Eles não sabem cuidar das pérolas que você carrega. Guarde o que é sagrado para entregar àquela pessoa que vai te amar para sempre. Para aquele homem que vai te respeitar. Para aquela mulher que vai te amar. O projeto de Deus é família. E sabe, nós vivemos um espírito de orfandade no Brasil desesperador. Eu não sei se você sabe, mas a cada 3 crianças no Brasil, uma não conhece o pai. Existe um abandono dos pais para com os filhos e um abandono dos filhos para com os pais. A profecia fala que nos últimos dias o coração dos pais se converteria aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você quer saber qual é a maior marca de um avivamento? Não é barulho, nada contra barulho, nada contra a unção da águia, enfim, se Deus te capacitar com isso, glória a Deus, nada contra isso. Mas a maior marca de um avivamento é a restauração de famílias. Se não existe saúde na família, não existe avivamento. Famílias saudáveis, igrejas saudáveis. Famílias doentes, igrejas doentes. Sabe, você precisa abraçar a sua família, a sua casa. Esse ano eu tive a oportunidade, no começo do ano, de batizar o meu filho maior, o de 7 anos de idade, o Joshua. Quando o Joshua nasceu, ele nasceu de maneira inesperada. Eu e minha esposa havíamos acabado de casar e no 6º mês de casamento ela se viu grávida. Eu casei com 19 anos. Esse ano eu faço 9 anos de casamento. A minha esposa tinha 18 anos. E de repente eu fui surpreendido por um menino que eu tinha que cuidar. E eu lembro que quando eu recebi a notícia que eu seria pai, a única coisa que eu falei, eu prometo para vocês que foi isso que eu falei, ferrou. Boa notícia para dar para a mãe, né? Ela chegou para mim e falou, estou grávida. Eu falei, ferrou. Mas sabe, eu entendi que se de alguma forma ela estava grávida, eu teria que correr atrás do prejuízo e aprender a ser pai da noite para o dia. Eu lembro que no outro dia eu fui numa livraria, comprei 10 livros sobre criação de filhos e li todos eles até o meu filho nascer. E quando meu filho nasceu, eu me comprometi a tornar ele o meu maior discípulo. E é incrível isso, sabe? Porque desde quando ele nasceu, eu venho desenvolvendo a espiritualidade dele, ensinando a Bíblia para ele. Com 3 anos de idade, meu filho teve uma experiência que eu queria ter tido, e fiquei com inveja de ele ter tido e não eu. Eu estava na cama com a minha esposa, meu filho estava no quarto dele, e de repente meu filho abre a minha porta e diz, pai, eu estou com medo. E eu falei, por que, filho? Ele falou, não sei, pai, eu estava no meu quarto, apareceram 3 pessoas no meu quarto. Eu falei, 3 pessoas, e como elas eram? Ele falou, não consegui ver, tinha um monte de luz, eu não consegui ver. E eu falei, filho, eles falaram alguma coisa para você? E eles falaram, sim, pai, eles falaram para que eu nunca tivesse medo, que eles sempre estariam comigo. Com 3 anos de idade, esse moleque teve uma visão da Trindade no quarto dele. Sabe, desde lá, todas as noites em que eu estou em casa, toda noite, repete comigo, toda noite. Quem aqui é pai? Isso é tua responsabilidade bíblica com seu filho. Toda noite eu vou no quarto deles, pego a Bíblia, leio com eles, oro com eles, e é incrível, porque daí o Joshua ora, o Zion ora, o Zion é o mais novo, e o Zion ele é extremamente pentecostal. Ele vai começar a orar, ele olha para mim e diz, todos repitam. É incrível, é muito bom. E aí eles oram pelos pobres, eles oram junto, e nós oramos junto, depois eu oro por eles e deixo o quarto deles e vou dormir. Esse ano o Joshua fez 7 anos de idade e nós estávamos batizando numa praia lá perto de Joinville, centenas de pessoas. Eu estava batizando e de repente eu vi alguém cutucando nas minhas costas. Eu falei, estava batizando uma pessoa, eu falei, sai. E aí eu fui olhar, era meu filho. Eu olhei para ele, ele estava chorando, lágrimas, chorando.
E eu olhei para ele e falei: filho, o que aconteceu? Ele falou, chorando: pai, eu quero me batizar. E eu olhei para ele e falei: por que, filho? Ele olhou para mim e falou: porque eu sou pecador e preciso de perdão dos meus pecados. Eu falei: filho, você quer pregar na minha igreja? Você quer ensinar o evangelho? E eu pude batizar meu filho. E é impressionante como o caráter de Cristo está sendo forjado nele. Ele ora pelos enfermos, os enfermos são curados, pelos amigos da sala dele. Ele está se tornando um homem incrível. Sabe por quê? Entenda uma coisa. A forma como Deus trabalha na humanidade é Abraão, Isaac e Jacó. É através de gerações, são famílias. Como eu fiquei feliz em entrar ali naquela sala e ver a mãe do pastor Ciro, que foi fundadora dessa igreja. Eu falei: nossa, que bênção isso. Esse é o projeto de Deus. É um pai abençoando o filho e dando a herança para o filho. Herança de unção, herança de amor, não só herança material. O projeto de Deus é família. Por isso, case-se e deem-se em casamento. Versículo 7, terceiro ponto, e nós já vamos ir para a reta final agora. Busquem a prosperidade da cidade. Qual cidade? Da Babilônia. Parece engraçado, né? Deus dizendo: ei, busquem a prosperidade da Babilônia. Mas espera aí, Deus, a Babilônia é esse antro de demônios. A Babilônia é esse lugar permissivo, perverso. Como você está mandando nós buscarmos a prosperidade da Babilônia? A terceira coisa que Deus pede para que façamos a Babilônia é buscar a prosperidade da Babilônia. Quantos aqui estão trabalhando, profissionais, empregados? Você sabia que teu trabalho tem mais a ver com a tua fé do que o fato de você vir à igreja? Eu não sei se você sabe, mas a palavra trabalho, tanto em hebraico quanto em grego, traduzido para o português, pode ser traduzido como culto. Culto é trabalho. Culto não é o que nós fazemos no domingo ou no sábado, seja lá qual dia for. Culto é trabalho. No domingo nós entregamos o fruto do nosso culto. É diferente. Nós não cultuamos no domingo. Nós entregamos o resultado do nosso culto. Por isso que Paulo diz para a igreja entregar as ofertas no primeiro dia da semana. O resultado do culto. As ofertas que são provenientes de um culto que você fez na tua semana. Por isso você precisa entender e compreender que de segunda a sexta-feira, já que a nossa jornada profissional ganhou um arrego aí que Deus não deu, de segunda a sexta-feira você está cultuando a Deus, e o teu trabalho precisa ser um culto a Deus. Como cultuar a Deus no trabalho? Buscando a prosperidade de onde você está. Mas como é deplorável ver crentes que ao invés de estarem trabalhando, estão no Facebook, estão no Instagram, estão sonegando o trabalho do seu patrão. Como diriam algumas pessoas, não se fazem mais crentes como antigamente. Você precisa entender que você foi plantado na empresa em que você está para buscar a prosperidade daquele lugar. Mas pastor, o meu patrão é um tirano. O meu patrão, ele é um homem abominável. Eu entendo, de verdade, eu entendo. Mas a pergunta que eu faço para você é: como era o patrão de Daniel? Nabucodonosor. O teu patrão é melhor do que um homem que lança homens na fornalha? O teu patrão é melhor do que um homem que lança homens para serem devorados por leões? Então o teu patrão é muito gente boa. Você precisa buscar a prosperidade do seu trabalho.
Porque a sua prosperidade depende da prosperidade da sua empresa. Sabe, eu realmente creio que uma das formas de nós testemunharmos Cristo nos nossos dias é prosperando em vida. Não de maneira magia negra, não de maneira ilusionismo gospel, mas de maneira factual, mano arado, mão com calo. Gente que trabalha. Paulo diz que aquele que não trabalha não deve comer. A palavra leva muito a sério o trabalho ao ponto de dizer que aqueles que não trabalham devem ser excluídos da comunhão. Porque trabalhar é mais espiritual do que você imagina. É mais espiritual que levantar a mão no culto. É mais espiritual do que estar na igreja. Trabalhar faz parte do seu culto a Deus. E você precisa buscar a prosperidade do lugar onde você está. E sabe, quando nós fazemos essas três coisas, e cumprimos também aquilo que diz lá no versículo 13, dizendo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando nós vivemos essas realidades, avivamento, poder de Deus se manifesta no nosso meio. Semana passada, um paralítico estava em um grupo pequeno lá na Onda Dura Joinville, e eles começaram a orar, e de repente o cara levantou e começou a andar. Um paralítico de 5 anos de paralisia. Diz ele que começou a sentir uma queimação nas costas e alguém mexendo nas pernas dele, e ele de repente levantou, andou, deitou no chão e ficou chorando durante umas 3 horas. Sabe por quê? Porque esse é um ambiente propício para que Deus manifeste a sua glória. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão arrebentará. Você quer ver avivamento acontecendo nessa geração? Você quer ver o reino de Deus sendo manifestado na nossa nação? Obedeça a Deus. Viva na Babilônia. Exerça a tua cidadania. Estabeleça família. Trabalhe. Trabalhe. Busque a Deus. É a Babilônia que nós aprendemos a amar a Deus. A noiva aprende a amar o noivo no período preparatório do casamento. Aqui é tempo de aprender a amar a Deus. É tempo de buscar Ele. É tempo de clamar a Ele. É tempo de chorar. É tempo de buscar Ele. E todo aquele que procurar vai achar. Um dia Deus virá, reestabelecerá o seu reinado na terra, destituirá a Babilônia vai cair, e eu e você reinaremos junto com Cristo Jesus. Amém? Eu sinto da parte de Deus orar por um motivo. Nós falamos sobre estabelecer famílias, sobre vivermos uma igreja saudável, mas muitos de nós têm um histórico de abandono, de estupro, de violência, de rejeição, de divórcio, de molestamento, de abuso. Eu realmente, enquanto vinha para cá, orava a Deus pedindo que essa noite fosse uma noite em que Deus curasse algumas pessoas dos seus traumas, para que elas pudessem ser livres, para construírem famílias saudáveis, para multiplicar-se, para multiplicar a imagem de Cristo na vida dos seus filhos. Eu creio que essa noite é uma noite de restauração nesse aspecto. Quero convidar todos a baixarem a cabeça e fecharem seus olhos. Deus está aqui no nosso meio nessa noite. Talvez você não teve um pai que te amou. Hoje o Pai, o Abba Pai, está aqui para te abraçar.
Talvez você não teve um noivo que te respeitou. O noivo dos noivos, Jesus Cristo, está aqui para dizer o quanto Ele te ama, para restaurar a sua vida. Sabe, se você tem percebido na tua vida marcas na tua alma, nas tuas emoções, parece que por vezes você é impedido de amar, de se relacionar, de ser amado, por causa desses traumas que te aprisionam no passado. Eu creio que Deus hoje quer liberar sobre você algo novo, um ponto de virada na sua vida, um momento novo. Se você é essa pessoa que tem carregado essas marcas durante tantos anos, memórias e lembranças de abuso, de estupro, de violência, de abandono, de rejeição, talvez já uma mulher casada, talvez vô, avó, mas a plenitude do teu casamento não chega por causa dessas marcas. A relação sexual com seu marido é bloqueada e travada por causa de todas essas marcas. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você precisa ser restaurado no teu coração, na tua alma, nesse aspecto, fique em pé no seu lugar. Deus quer estender a sua mão hoje sobre você. Fique em pé no seu lugar. À medida que você for colocando-se em pé, comece a orar a Deus. O teu Abba Pai, Ele está aqui nesse lugar para te abraçar, para te curar, para te restaurar. Não fuja de Deus, não fuja do amor. Aquilo que você sofreu no passado não precisa determinar o seu futuro. Eu quero convidar os irmãos da intercessão para virem aqui. Tem pais, quem é que é pai, quem é que é mãe? Está aqui à frente, pais e mães. Você que está sentado, você que é pai e mãe. Você que é pai e mãe, vem aqui na frente. Vem aqui na frente rapidinho. Vocês continuem em pé. Aleluia. Aqueles que estão em volta dessas pessoas que estão em pé, eu quero convidar vocês a se levantarem, porem a mão sobre eles. E através de vocês vai sair poder do Espírito Santo, poder de cura, poder de restauração. Levante seu lugar, vai até essas pessoas que estão em pé ali, estenda a mão sobre elas, impõe a mão sobre elas e comece a interceder, pedir a Deus que Ele faça algo poderoso sobre a vida dessas pessoas. Traga a elas restauração, cura, libertação de traumas, de medos. Todo o restante da igreja, eu quero convidar vocês a ficarem em pé também, estenderem a mão para esses pais que estão aqui à frente. Vocês que estão sentados estão representando os filhos. Estenda a mão para esses pais e comece a orar pelos pais. Comece a orar pelo seu pai. Talvez ele esteja aqui, talvez ele não esteja,
Mas comece a orar e comece a liberar palavras de bênção, palavras de honra para os seus pais. Oh Santo Espírito de Deus, venha, Pai, sobre esses pais, venha sobre essas mães, trazendo a eles, ó Pai, o teu coração. Dê a eles, ó Pai, o teu coração. Dê a eles a tua mente. Dê a eles, ó Pai, as tuas mãos. Dê a eles, ó Pai, nessa noite um amor profundo pela sua casa, pela sua família. No nome santo de Jesus, ó Pai, se existem aqui casamentos que estão passando por crises, momentos, ó Pai, onde eles pensam que tudo vai acabar, que no nome santo de Jesus, essa noite, o Senhor possa restaurar o coração dessas mulheres, restaurar o coração desses homens, converter o coração dessas mulheres aos seus maridos, converter o coração dos maridos às suas mulheres. O Espírito Santo de Deus, venha sobre eles, trazendo renovo, trazendo restauração, Pai. Venha, ó Pai, com óleo fresco da Tua presença, com um vinho novo, trazendo alegria sobre a casa deles, ó Pai. Espírito Santo de Deus, traz renovação, renovação sobre cada casa aqui representada, sobre cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, faça isso, Pai, faça isso para que o Senhor seja glorificado nessas casas, para que o Senhor seja exaltado através desses pais. Faça isso, Pai, para que teu reino seja estabelecido na nossa nação, na nossa geração, nos nossos dias. Traz, ó Pai, algo novo sobre essas casas, sobre essas famílias, no nome santo de Jesus que nós oramos, Pai. Oh, agora eu quero convidar os pais a se voltarem para as pessoas que estão sentadas, representando seus filhos. E agora vocês vão olhar para os seus filhos e vão orar por eles. Estenda a mão para os seus filhos. Sabe, Deus te deu um presente. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. O nosso papel é entregá-los santos, inculpáveis diante da presença de Deus. Comece a levantar um clamor por esses filhos. Comece a clamar a Deus por santidade. Vocês, filhos, eu quero convidar vocês a abrirem suas mãos como recebendo essa herança em forma de oração dos seus pais. Jesus, 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 vem sobre nós, venha sobre essa geração, Pai. Santifica as nossas mãos, santifique o nosso coração, santifique a nossa mente, cura a nossa geração. Converta os nossos ouvidos, converta a nossa mente, converta os nossos pés. Abençoa, Pai, os filhos que estão aqui. Espírito Santo, façam deles a imagem e semelhança tua, Pai. Oh, Abba, Pai, cubra as nossas faltas, cubra a nossa vergonha, cubra as nossas falhas, ó Pai. Faça por eles o que nós não podemos fazer, Espírito Santo. Abrace-os, ó Pai, como filhos. Ame-os, ó Pai, como filhos. Acaricie, ó Pai, como filhos. Ó Pai, traga restauração, ó Pai, sobre a vida desses filhos. Pessoas que estão aqui, Senhor, com idealizações suicidas, arranca isso do coração delas. Pessoas, ó Pai, que estão carregando imoralidades, arranca isso do coração delas, ó Pai.
Traga, ó Pai, algo novo sobre a vida dos filhos da nossa nação. Espírito Santo, faz algo poderoso nesses filhos, para o louvor e para a glória do Seu nome. Para o louvor e para a glória do Seu nome. Essa aqui é marca do reino de Deus. Isso é marca do reino de Deus. Pais que amam filhos, filhos que amam pais, filhos que foram educados e por isso exercem sua cidadania, por isso sabem escolher uma esposa, sabem escolher um marido. Não se deixe dominar por esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Não siga o padrão da televisão. Não siga o padrão do teu vizinho, da tua vizinha. No meio da Babilônia. No meio da Babilônia. Construa casas. Edifique famílias. Trabalhe para a prosperidade. E busque a Deus como quem quer encontrar. Para que Jesus venha, a Babilônia caia, e eu e você possamos reinar juntamente com Cristo para todos sempre. Para a glória e para o louvor do nome dEle. Aplauda Jesus, celebre o nome dEle. Aplauda ao mais alto. É a Jesus que estamos celebrando. É o Cordeiro que venceu a morte. É o Abba Pai. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que paira sobre nós. Seja louvado, seja entronizado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão que está do seu lado, bem forte. Abençoe a vida dele.